Eu sei que não tinha muitas imagens, mas Sé que no había muchas imágenes, quando cheguei em Marília, pero cuando llegué en Marília, eu peguei uma igreja com 116 pessoas. encontré una iglesia con 116 personas. Começamos a orar bastante. Comenzamos a orar mucho. O prédio era uma área de 22 por 30, El edificio tenía una área de 22 metros por 30 metros. menos de 700 metros quadrados. Menos de 700 metros cuadrados. E a igreja cresceu Y la iglesia creció pela graça de Deus. por la gracia de Dios. Compramos esse terreno Compramos ese terreno muito caro, muy caro, 6 milhões e meio de reais. más de $1 millón. E começamos a construir. Y comenzamos a construir. Paramos no meio de 2019. Tuvimos que parar en el medio de A 2019. obra ficou parada 2 anos e meio, Y la obra permaneció parada por 2 años y medio por causa da pandemia. por la pandemia. Mas Pero nós retomamos. retomamos Está tudo pronto. y ya está todo listo. As cadeiras são poltronas. Las sillas son como O butacas. espaço é para 3.000 pessoas. El espacio es para 3.000 personas. Departamento infantil muito grande, Hay un espacio para el ministerio infantil demasiado grande. com 15 salas bem grandes. Son 15 salas muy amplias. Berçário muito grande. Hay una sala cuna muy grande. O berçário tem 120 metros quadrados. La sala cuna es de 120 metros cuadrados. Só dentro do templo Solo dentro del templo são 69 banheiros. hay 69 baños. Só para você ter uma ideia. Solo para que tengan una idea. Tem uma praça de alimentação do lado de fora, Hay un patio de comida afuera, bem grande também, también amplio, com restaurante, con restaurante, casa de lanche, con sanguichería, casa de suco con un lugar de jugos e açaí. y açaí, Açaí, café café, e livraria librería e assim por diante. y muchas otras Um cosas. amplo estacionamento. Hay un estacionamiento muy amplio. Ontem já teve um show lá, Ayer hubo un show en la nueva com sede uma dupla muito boa. con una dupla muy buena. Evangélicos, Jefferson e Sueli lá Jefferson y Suelen É son muito conhecido no cristianos Brasil. muy conocidos en Brasil. tem uma música muito conhecida, talvez vocês conheçam, A Igreja Será Arrebatada. Tiene una canción muy conocida que tal vez conozcan, que dice que la iglesia será raptada. É um dos sucessos deles. Es uno de sus éxitos. Hoje tem culto, Hoy hay culto 18 horas a las 18 horas e às 20 horas. y a las 20 horas. E amanhã às 10 Y mañana a las 10 e às 19 y a horas. las 19 horas. Uma casa muito boa. Es una casa muy A buena. nova geração não vai precisar construir mais nada. La nueva generación no tendrá que construir nada É más. só ganhar vidas e cuidar bem delas. Es solo ganar vidas y cuidar bien de ellas. Porque estamos deixando uma sede muito boa. Porque estamos dejando una sede muy buena. É isso, para a glória de Deus. Es eso, para la gloria de Dios. Vamos ficar em pé? Vamos a ponernos de pie. Mateus capítulo 16, versos 13 a 18. Mateo 16, del 13 al 18. Quero falar um pouco sobre igrejas. Quiero hablar un poco sobre iglesias. E a ideia é inspirar você. Y mi idea es inspirarte. Mateus 16, 13 a 18 diz: Indo Jesus para a região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pueden seguir hasta el 18. Ellos dijeron: unos dicen que es Juan el Bautista, otros que es Elías y otros que es Jeremías o alguno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Él les preguntó. Simón Pedro respondió: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Próximo. El siguiente, hasta el 18. Entonces Jesús le afirmó: bienaventurado eres tú, Simón, hijo de Jonás, porque no fue carne ni sangre que revelaron eso a ti, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amém?
Amém? Vamos orar? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, oro que o Espírito do Senhor Padre, no nombre de Jesús oro para que el Espíritu del Señor venha sobre nós. venga sobre nosotros. Fala conosco. Habla con nosotros. Abre o nosso entendimento. Abre nuestro entendimiento. Fala o nosso coração. Habla nuestro corazón. Traz uma unção fresca. Trae una unción fresca. Renova o chamado. Renueva el llamado. Renova a fé. Renueva la fe. Renova a vocação. Renueva la vocación. Renova a unção do Espírito Santo. Renueva la unción del Espíritu Santo. Renova a esperança. Renueva la esperanza Nesta manhã. en esta mañana. Em nome de Jesus. En el nombre de Jesús. Amém. Amén. Amém. Amén. Pode sentar? Puede tomar asiento. Aleluia. Aleluya. Aplauda direito a Jesus para bem forte. Aplauda bien a Jesús, bien fuerte. Aleluya. Ó, vocês estão de parabéns, viu? Quiero felicitarlos. Vocês são uma igreja bonita, linda, Son una hermosa iglesia, linda, maravilhosa. maravillosa. Amém? Amén. Quando eu vim a primeira vez, não batia nem palma. La primera vez que vine ni siquiera aplaudían. Agora vocês estão felizes, um louvor alegre, bonito. Ahora Parabéns. ya están felices con una alabanza alegre, bonita. Les felicito. Glória a Deus. Amém? Amén. Vamos falar um pouco sobre igreja que influencia. Vamos a hablar un poco sobre la iglesia que influye. Jesus caminhou com seus discípulos, como vocês viram ontem, 80 quilômetros. Jesús anduvo con sus discípulos, como hablamos ayer, por 80 kilómetros. De Cafarnaum até a nascente do Jordão. De Capernaum hasta donde nacía el Jordán. E chegando lá nesse lugar, Y llegando a ese lugar, Jesus perguntou: Jesús preguntó: o que vocês estão ouvindo a meu ¿qué respeito? están escuchando acerca de mí? E eles falaram: um dos profetas, Y ellos dijeron: algunos dicen que eres uno de los profetas, Elias, Elías, Jeremias, João Batista. Juan el Bautista. Jesus falou: e vocês? Jesús les dijo: ¿y ustedes? Vocês que têm informações privilegiadas. Ustedes que tienen informaciones Vocês que privilegiadas, caminham comigo o dia que todo. caminan conmigo todo el O que día. vocês dizem? O que vocês dizem? ¿Qué dicen ustedes? Pedro pegou a palavra. Pedro tomó la palabra Ele disse: tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. y dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Jesus disse sobre essa afirmação, Jesús le dijo sobre esta afirmación, sobre essa verdade: sobre esta verdad: eu edificarei yo edificaré a minha igreja, mi iglesia e as portas do y inferno las puertas del infierno não prevalecerão contra ela. no prevalecerán contra ella. A igreja de Jesus La iglesia de Jesús não caminha para o caos, no camina hacia el caos, não caminha para a derrota. no camina hacia la derrota. A igreja de Jesus La iglesia de vai Jesús triunfará sempre sobre as portas do sobre inferno. las puertas del O infierno. futuro da igreja El futuro de la iglesia es glorioso, es é de vitória, es de victoria, é de triunfo. A igreja de Jesus La iglesia de Jesús vai triunfará sobre o inferno, sobre el infierno, sobre Satanás, sus demonios, sobre todas as coisas. sobre todas las A cosas. história não se encerrará. La historia no terminará, Não se encerrará no terminará com o triunfo con el triunfo de nenhuma ideologia de ninguna ideología, política ou religiosa. ni política ni A religiosa. história se encerrará La historia terminará com o triunfo con el triunfo de Jesus de Cristo Jesucristo e a sua amada y igreja. de su amada iglesia. Nós não cremos No creemos e não defendemos y no defendemos uma escatologia una escatología derrotista, derrotada, escapista. escapista. Não, nós não cremos nessas coisas. No creemos en esto. Nós cremos Creemos numa escatologia en una escatología vitoriosa. victoriosa. Tem muita gente por aí falando uma série de coisas, Hay mucha gente hablando muchas cosas dizendo que o mundo vai ficar cada vez pior. y diciendo que el mundo quedará cada vez peor. E aí, no meio de tudo isso, Y en medio a todo eso, Satanás vai vir Satanás e vendrá vai assumir o governo do y mundo. tomará el control del E mundo vai ficar 7 anos aí, y permanecerá 7 años controlando todas as coisas. controlando todas las E a cosas. igreja vai ser arrebatada. Y la iglesia será E o restante raptada das pessoas y las demás personas vai ficar aí, permanecerán nas ahí mãos do diabo. en las manos del Nós diablo. não cremos assim. No creemos así. Nós cremos numa igreja que avança, en una iglesia que numa avanza, igreja que conquista, en una iglesia que numa conquista, igreja vitoriosa, una iglesia victoriosa, pela autoridade do nome por de la Jesus, autoridad del nombre de Jesús, pelo poder do por el Espírito poder Santo. del Espíritu Nós Santo. cremos numa igreja, Creemos en una uma iglesia igreja poderosa, Una iglesia poderosa, que no poder do Espírito que en el Santo poder del Espíritu continuará Santo seguirá fazendo discípulos, haciendo discípulos, ganhando muitas vidas para ganando Jesus, muchas vidas para e cuidando Jesús bem delas. y cuidando bien de ellas. Diga aleluia. Diga aleluya. Diga glória a Jesus. Diga gloria a Jesús.
Então vamos falar um pouquinho sobre igreja relevante que influencia. Entonces hablaremos un poco sobre una iglesia relevante y que influye. Não basta ser igreja. No basta ser É iglesia. preciso que a igreja Es necesario que la iglesia seja relevante. sea E relevante que a igreja y que la iglesia seja uma influência sea una influencia na cidade onde ela en la está. ciudad donde esté. Eu quero falar um pouco da igreja de Marília. Quiero hablar un poco sobre la iglesia de Marília. Me permita contar algumas coisas. Permítame contar algunas Eu cosas. sempre acreditei Yo siempre creí que a igreja que la iglesia precisa ser conhecida necesita ser conocida por aquilo que ela oferece, por lo que ella ofrece, não por aquilo que ela proíbe. no por lo que ella prohíbe. Por muitos anos, Durante muchos años, lá no Brasil, en Brasil, boa parte da igreja evangélica una gran parte de la iglesia era evangélica conhecida era por conocida aquilo que proibia. por aquello que prohibía. Não pode isso, No se puede não eso, pode aquilo, no puede el otro, não pode. no puede. Isso são usos e costumes. Estos son usos y costumbres. Mas a igreja deve ser conhecida Pero la iglesia debe ser por conocida aquilo por aquello que ela faz que ella hace e que ela y oferece que ella ofrece à sociedade. a la sociedad. Então começamos a trabalhar com famílias. Entonces comenzamos a trabajar con las E nós familias começamos a oferecer todos os cursos. y comenzamos a ofrecer todos los cursos. Desde o Casados para Sempre. Desde matrimonios para toda São la mais de vida, 20 cursos hay más de 20 cursos que a igreja oferece. que la iglesia ofrece Gratuitamente. gratis. Ele acontece domingo de manhã, Acontecen los domingos por la mañana, segunda noite, lunes en la noche, quinta noite jueves en la e noche às vezes no sábado. y a veces los São días muitos sábados. cultos, Son muchos cursos, cursos para homens, para hombres, mulheres, mujeres crianças, niños, adolescentes e para os matrimônios. y para los matrimonios. Casados para sempre. Matrimonio para toda la vida. Então olha aí, ó. Aqui no Peru tem uma Universidade da Família. Aquí en Perú hay la Universidad de Então la desde o Familia. início Entonces, desde el nós inicio, trabalhamos forte com famílias. trabajamos fuerte con familias. Porque a igreja Porque la iglesia vai ser será reflexo un reflejo das famílias. de las familias. Amém? Amén. Então, primeira coisa que precisa entender. La primera cosa que tenemos que Se a entender, igreja quer ser relevante, si la iglesia quiere ser ela relevante, precisa ella necesita ter uma visão clara, tener una visión clara, plano claro, un plan claro, pastor, un pastor, uma liderança, un liderazgo com uma visão con una visión e plano. y un plan. Então nós tomamos a decisão Entonces tomamos la decisión que a gente seria conhecido que seríamos conocidos por aquilo que oferecemos. por aquello que ofrecemos. Então, primeiro, forte trabalho com famílias. Entonces comenzamos con un fuerte trabajo con las A familias. igreja La iglesia jamais será jamás será melhor do que as famílias. mejor que sus familias. Uma igreja com famílias fortes, Una iglesia con familias ela fuertes será forte. será fuerte. E uma igreja com famílias fortes Y una iglesia con familias vai fuertes influenciar va a influir as demais famílias en las demás familias da cidade. de la ciudad. Amém? Amén. Então, isso foi a primeira coisa. A segunda coisa Entonces eso fue la primera cosa. Y la segunda cosa é unidade. es la unidad. Diga comigo, unidade. Diga conmigo, unidad. Em 2002, El 2002 eu tive um câncer yo tuve un cáncer muito sério, muy serio aqui na rinofaringe, en la rinofaringe, atrás do céu da boca. detrás del paladar, 5 centímetros de comprimento. 5 centímetros de largo. Do tamanho de um ovo de galinha normal. Era como un huevo de gallina, Normal. normal. 5 centímetros de comprimento. 5 centímetros de largo, 3 de largura. 3 de ancho. E não era de alcance cirúrgico. Y no se podía operar. Não fiz cirurgia. No hice ninguna operación, Mas eu fiz quimioterapia, pero hice quimioterapias, radioterapia radioterapias e bracterapia. y braquioterapia. Melhora um pouco meu retorno, por favor. ¿Puede mejorar un poco mi retorno, por favor? Amém. Amén. Obrigado. Gracias. Então, quando eu fiz a primeira quimio Entonces, cuando hice la primera quimio e fui fazer a segunda y quimio, fui a hacer la segunda quimio, meus cabelos caíram. mis cabellos cayeron. E caíram todos. Y cayeron todos. Cai todos os pelos do corpo. Cayeron todos los pelos del cuerpo. Então eu fiquei carequinha. Entonces quedé peladito. Mas quando eu cheguei na igreja, Pero cuando llegué a la iglesia, os homens tinham ficado sabendo, los hombres se enteraron durante a semana, que meu cabelo tinha caído. durante la semana que se había caído mi cabello. Os homens todos estavam com a cabeça raspada. Todos los hombres estaban rapados, Eu pelados. chorei muito naquele dia, Yo lloré mucho ese día porque eu vi todos os homens porque vi a todos los hombres com a cabeça raspada. con la cabeza rapada. E eles estavam dizendo para mim: Y ellos me estaban diciendo, estamos com você, pastor. estamos contigo, pastor. Estamos unidos com você. Estamos unidos contigo.
Porque quando nós vivemos em unidade, Porque quando vivimos em unidade, quando um membro sofre, quando um membro sofre, todos sofrem. todos sofrimos. Quando um se alegra, Quando uno se alegra, todos se alegram. todos se alegram. E aquele era um período difícil para mim. E esse era um período difícil E para mim. aqueles homens E aqueles homens mantiveram suas cabeças raspadas mantuvieron sus cabezas rapadas durante todo o meu tratamento. durante todo mi tratamiento. E eu ficava olhando para eles. Y yo los miraba, Porque tinha alguns que o cabelo era loiro, gaúchos, assim. porque habían algunos rubios. Como ele teve coragem. Y yo pensaba, ¿cómo él tuvo el valor de hacerlo? E eles me abraçavam e falavam, estamos com você. Y ellos me abrazaban y me decían, estamos contigo. Mas sabe o que aconteceu? Pero ¿sabe lo que pasó? Jesus me curou Jesús me sanó completamente. E completamente. eu posso te dizer, Y te puedo decir, Jesus Cristo Jesucristo continua sigue curando câncer sanando hoje. cáncer el día de Não há hoy. impossíveis para No hay Deus. imposibles para Dios. Desde que a igreja ore. Desde que la iglesia ore, Diga amém. diga amén. Mas lá em Marília também, Pero en Marília también, que é uma cidade do tamanho de Arica. que es una ciudad del porte de Arica. Acho que até um pouco menor. Creo que un poco menor, 240 mil habitantes. 240.000 habitantes. Precisava construir Necesitaban construir um centro cirúrgico un centro quirúrgico para operar coração de crianças. para operar el corazón de niños. Porque se precisasse fazer cirurgia do coração de criança, Porque si fuese necesario hacer una cirugía cardíaca de un niño, tinha que levar para São Paulo, tenía que llevarlo hacia São a Paulo, capital. a la capital. Nós estamos no interior, Y estamos en el a interior, 400 quilômetros da a capital. 400 kilómetros de la capital. Então eles começaram um projeto. Entonces comenzaron un Tem um proyecto, projeto chamado Coração de Criança, un proyecto llamado Corazón de Niño, dirigido por um médico da igreja. que fue dirigido por un médico de nuestra E ele iglesia. começou a buscar recursos. Y él comenzó a buscar los E as recursos portas se fecharam. y las puertas se cerraron. Então aí eu disse para ele, Entonces yo le dije, nós vamos te ajudar. nosotros te ayudaremos. E a igreja deu Y la iglesia entregó toda a contribuição toda la contribución para a construção para la construcción do centro cirúrgico del centro quirúrgico do coração de criança. Corazón de Niño. E teve um supermercado da cidade Y hubo un supermercado de la ciudad que vendeu os panetones que vendió panetón e ofertou também. y también ofrendó. Então a igreja Entonces la iglesia e o supermercado Taust y el supermercado Tauste deram o dinheiro entregaron el para dinero construir para la construcción do centro del cirúrgico centro quirúrgico Coração de Criança, Corazón de Niño, que está lá que está allí até hoje e vai continuar. hasta el día de hoy y va a seguir. Imagina isso, Imagine eso, uma igreja una iglesia que oferta que ofrenda para construir um centro para cirúrgico construir un centro quirúrgico no hospital da cidade. en el hospital de la ciudad. Dá glória a Jesus. Da un gloria a Jesús. Não sei se você está entendendo o quanto que isso é importante. Yo no sé si estás entendiendo cómo eso es A importante. igreja se envolvendo com as coisas. La iglesia que se involucra con las cosas. Esse mesmo médico Ese mismo doctor, está construindo, esse mesmo médico ese mismo médico, está desenvolvendo um ministério está desarrollando un ministerio chamado Amor de Criança, llamado Amor de Niño. que ele cuida Y él cuida e a igreja apoia y la iglesia apoya integral integralmente mais de 400 famílias a más de 400 que familias têm filhos que tienen niños com paralisia cerebral. con paralisia cerebral. Essas crianças nunca vão andar. Estos niños nunca van a caminar. Tem meninos de 18 anos Hay niños de 18 de años, 20 de 20 e até de meses. y hasta de E a meses. igreja apoia Y la iglesia apoya toda semana. todas las semanas, Toda semana. todas las semanas, Com uma série de coisas. con muchas cosas, Inclusive fralda e leite. hasta con pañales y leche. Mas eu quero contar mais uma coisa. Pero te quiero contar otra cosa Aí nós vamos entrar na palavra. y entraremos en la palabra. Eu estou tentando dizer a você. Lo que estoy intentando decirte É como uma igreja es como una iglesia torna-se influência se vuelve una influencia na cidade. en la ciudad. E aí, alguns anos atrás, Hace algunos años, eu estava lá no meu escritório. yo estaba en mi oficina E aí uma moça me procurou. y una niña me buscó, Uma moça da igreja. una niña de la iglesia. Ela trabalhava na defesa civil. Ella trabajaba en la defensa civil. E no Brasil chove muito. Y en Brasil llueve mucho. É igual ao sul do Chile. Es como el sur de Chile. Mas chove muito, dependendo da época. Llueve mucho en algunas épocas. E choveu muito. Y llovió mucho. E lá na cidade tem algumas comunidades Y en la ciudad hay algunas que comunidades as pessoas chamavam antigamente de favela. que antiguamente se llamaba favela. As pessoas moram em barracos. Las personas viven en
barracos en bem casitas muy sencillas, simples. Bem simples. muy simple. E a chuva forte Y la lluvia fuerte destruiu alguns barracos. destruyó algunas de esas casitas. Alguns barracos. Então a moça da Defesa Civil Entonces la niña de la Defensa Civil me procurou me buscó e disse: pastor, y me dijo, pastor, tem uma mulher que tem 5 filhos, hay una mujer que tiene 5 hijos. o marido está na cadeia, El esposo está preso. o barraco dela caiu, Su casa cayó. está chovendo muito Está lloviendo mucho. e ela não tem onde morar. Y ella no tiene a dónde vivir. Dá para pagar o aluguel de uma casa para ela? ¿Podemos pagar el arriendo de una casa para A ella? igreja pode pagar? ¿La iglesia puede pagar? Eu falei: ok, a igreja pode pagar. Yo le dije, sí, la iglesia puede pagar. Mas naquela madrugada, Pero en esa misma madrugada, yo fui a e orar. Deus disse: dá uma casa Y para Dios ela. me dijo, da una casa para ella. Então fui procurar uma casa. Entonces fuimos a buscar Na una manhã casa. seguinte. Y en la mañana E siguiente, naquela semana, en la misma semana, nós conseguimos conseguimos comprar uma casa comprar una casa com bom terreno. con un buen terreno. Mas eu demorei um pouquinho para ir lá ver a casa, pegar a casa para ceder para a pessoa. Pero yo me demoré un poco en ir a buscar a ver la casa para poder entregar a la persona. Quando fui ver a casa Fui ver la casa tinha sido invadida. la casa había sido invadida. Uma família que havia chegado do Nordeste, Una familia que había llegado del nordeste de Brasil, da região lá do de la Marcos, región de Marcos, do Baiano lá. del Baiano. Ah, vocês conhecem. Não, mas essa família tinha chegado de uma cidade chamada Caruaru, no Pernambuco, Esa familia había llegado de una ciudad llamada Caruaru, en Pernambuco, no Nordeste en brasileiro. el nordeste brasileño. Gente muito pobre. Personas muy pobres. O casal tinha 14 filhos. Un matrimonio con 14 hijos. 14 filhos. 14 hijos. O mais velho com 21 anos. El mayor con 21 E años o mais novo com 3 meses. y el menor con 3 meses. O homem com 44 anos. El hombre tenía 44 E a años mulher 44 anos. y la señora también 44 años. Então eu fui lá. Entonces yo fui para allá E aí cheguei lá, a casa tava, essa família tinha y entrado na casa. cuando llegué a la casa, esa familia había entrado en esa Eu casa. falei: quem mandou vocês entrar aí? Y yo les dije, ¿quién les mandó a entrar aquí? Vocês entraram aí? ¿Cómo ustedes entraron aquí? Ele falou: não, meu cunhado mora aqui perto e não tinha, nós chegamos, não tinha onde ficar, ele disse que podia ficar aqui. Ellos dijeron, mi cuñado que vive aquí cerca me dijo que podríamos entrar aquí Eu porque falei, no había nadie. Eu falei: não pode não, essa casa é nossa. Y yo le dije, no pueden, esa casa Vocês es têm que nuestra. sair dessa casa. Tiene que salir de esa casa. Mas eu comecei a olhar para aquelas criancinhas. Pero yo comencé a ver a cada niño. 14. 14. Fui para casa Fui a mi casa e não conseguia dormir de noite. y no podía dormir en la noche. E fiquei virando. Y me daba vuelta. Por mais que eu tentasse dormir, eu não conseguia dormir. Por más que yo intentaba dormir, no podía dormir. Lembrando daquelas crianças. Recordando a los niños. Então fui orar. Entonces fui a orar. Levantei da cama. Me levanté de la cama, Ajoelhei. me arrodillé. Fui orar. Fui a orar. E Deus Y disse: Dios me dijo, dá a casa para eles. regala la casa a ellos. Eu falei: mas e a mulher da favela? Y yo le dije, ¿y la mujer de la favela? Que eu comprei a casa para ela. Porque yo compré la casa para E ella. Deus disse: corta o terreno no meio. Y Dios me dijo, divide el terreno por la mitad. Constrói para a mulher da favela outra casa. Y construye otra casa a la mujer de la favela. E dá aquela para aquele pessoal. Y regala esa a esa gente. Então fui lá na manhã seguinte. Entonces yo fui al otro día Eu falei para a mulher y le dije a la mujer e para aquele homem: y para este hombre, era perto do Natal. estaba cerca de la Eu Navidad. disse: eu não acredito em Papai Noel. Yo le dije, yo no creo en viejito E eu pascuero. não sou Papai Noel. Y yo no soy el viejito Mas em pascuero. nome de Jesus, Pero en el nombre de eu Jesús, tomei a decisão. yo tomé la Eu vou decisión dar essa casa para y les vocês. regalaré esa Era casa. uma casa boa. Era una casa buena. Eu disse: eu vou dar para vocês. Yo les dije, yo les regalaré Só esa por casa. favor me ajude um pouco. Pero les pido un favor, que me ayuden un poco. Ajude um pouco os pedreiros a construir a nova casa. Ayuden un poco a Eu los vou maestros a do- construir una do nueva lado. casa aquí al lado. Mas eles não ajudaram. Pero ellos no ayudaron. Detalhe: a família não era evangélica. Y el detalle es que esa familia no era cristiana, Era católica. eran católicos. Então, aí olha o que acontece. Entonces mira lo que pasó. Construímos a segunda casa. Construimos la segunda casa. E naquele mês. Y en aquel mismo mes, Não, mês seguinte. en el mes siguiente, Nós doamos donamos 2 casas. 2 casas. Dá um amém no seu lugar. ¿Puede dar un amén en su lugar? Só estou dizendo como é que uma igreja Estoy diciendo cómo una iglesia se torna influente na cidade. se vuelve influyente en la ciudad. Eu poderia falar de uma série de coisas. Podría hablar de muchas otras cosas. Uma última coisa. Una última cosa. Um hospital maternidade. Un hospital maternidad. Precisava construir Necesitaba construir 5 salas novas 5 nuevas salas de parto normal humanizado. para el parto normal humanizado.
O nome desse lugar é Gota de Leite, vocês conhecem bem lá. El nombre de ese lugar es Gota de Leche, Talvez donde você ganhou nació seus David. filhos lá. David nació en ese lugar. Então, precisava construir 5 quartos normais Tenían que construir 5 nuevas salas para parto normal humanizado. para parto normal humanizado. É diferente, a maneira que estão pregando muito lá no Brasil. Es diferente, una manera que están hablando mucho en Brasil. Então, ela procurou em vários lugares. Entonces, la directora buscó a muchos lugares E ninguém quis ajudá-lo. y nadie quiso ayudar. Então, ela marcou horário comigo. Entonces, ella marcó una cita conmigo. Ela disse, pastor, Y ella me dijo, pastor, a prefeitura não me ajudou. la municipalidad no ayudó, A Câmara não me ajudou. los concejales no ayudaron, Ninguém quis ajudar. nadie quiso Ela disse, ayudar, mas eu sei que você vai me ajudar. pero yo sé que vas a Eu ayudarme. disse, o que você precisa? Y yo le dije, ¿qué necesitas? Ela disse, todo o material para construir os 5 quartos do parto normal humanizado. Ella me dijo, todos los materiales de construcción para las 5 salas de parto Eu normal. falei, quanto custa? Yo le dije, ¿cuánto cuesta Ela eso? disse um valor bem alto. Y ella me dijo un valor muy alto. Eu disse, pode comprar. Yo le dije, compra E nós pagamos. y nosotros pagaremos. E pagamos. Y pagamos. E no dia da inauguração, Y en el día de la a inauguración, imprensa estava lá, todos los medios estaban allí. o prefeito estava lá, El alcalde estaba allí. os vereadores estavam lá. Los concejales estaban allí. E ela pegou o microfone. Y ella tomó el E ela micrófono me chamou à frente. y me invitó a pasar Ela adelante. disse a maior oferta. Y dijo, la mayor ofrenda, Tudo que recebemos todo aqui lo que recibimos foi aquí, a primeira igreja batista. fue la primera iglesia bautista. E ela disse. E ella dijo, aquele mesmo supermercado el mismo supermercado tinha ajudado da mesma forma ayudó de la misma manera que tínhamos feito antes. de lo que habíamos hecho antes. Essa é uma igreja Esa es una iglesia que marca presença que marca su presencia na sociedade. en la sociedad. Então, se vocês querem Entonces, si ustedes quieren uma igreja relevante, una iglesia uma relevante, igreja influente, una iglesia influyente, descubra alguma coisa descubran algo que a sociedade está precisando. que la sociedad necesita Vai y vayan e faça. y hagan. Até as células podem fazer. Hasta las células pueden hacer. Por exemplo, se tem uma célula Por ejemplo, si hay una célula e a casa do vizinho y la casa del vecino não está bonita, no está bonita, tem mato, hay malezas, a célula pode se reunir la célula puede e reunirse falar, vamos limpar a casa do y vizinho. decir, vamos a limpiar la casa del vecino. O vizinho tem um idoso. El vecino tiene un adulto mayor. Alguém da célula pode dizer, Alguien de la célula puede decir, eu quero ajudar a cuidar do idoso. yo quiero ayudar a cuidar del adulto A mayor. casa está precisando pintar. La casa necesita una A manito de célula pode ir pintura. lá La célula puede E ir pintar a casa y do pintar vizinho. la casa del vecino. Pode arrumar a calçada. Puede arreglar su vereda, Construir o muro. construir un Pode muro. ajudar. Puede Sabe o ayudar. que vai acontecer? ¿Sabe lo que va a pasar? Eles vão ser tocados. Ellos serán E vão tocados. dizer, esse povo se importa com Y a van a gente. decir, esa gente se Então não importa con precisa ter muito nosotros. dinheiro. Entonces no necesita mucha Precisa plata. ter amor Necesita tener e amor colocar esse amor em y prática. colocar el amor en práctica. Diga amém. Diga amén. Vamos olhar para a Bíblia um pouco. Vamos a ver a Biblia un poco. Igrejas que influenciaram cidades. Iglesias que influyeron en ciudades. A primeira que eu quero enumerar La primera que quiero é a hablar Igreja de es Jerusalém. la iglesia de Jerusalén. Se você olhar a Igreja de Jerusalém, Si ves a la iglesia de a Jerusalén, partir de Atos capítulo 2, a partir de Hechos capítulo 2, especialmente a partir do verso 42, especialmente a partir del 42, você vai ver a dinâmica da igreja. verás la dinámica de la E uma iglesia. das coisas Y una de las cosas era uma igreja era una que iglesia andava na doutrina dos que andaba en la apóstolos, doctrina de los mas ao apóstoles mesmo tempo y al mismo uma tiempo comunhão contínua. tenía una comunión O continua. tema da sua conferência El tema de su conferencia é com ele. es uno con Mas se él. você for um com ele, Pero si eres você uno vai con ser él, um com seu irmão. serás uno con su Você vai se hermano. importar com o que Te acontece vas com a ele. importar con lo que pasa con Você él. vai cuidar dele. Cuidarás de A él. igreja vai ter La iglesia tendrá comunhão. comunión. E a comunhão Y será la comunión será contagiante. contagiante. E aí a Bíblia diz que a dinâmica da igreja Y la Biblia dice que la dinámica de la não iglesia era um dia por semana, no era un día a la semana, era todos os dias. eran todos los no días templo, en el templo de casa em casa, y en las casas, pregando, predicando e ensinando, y enseñando que Jesus é o que Cristo. Jesucristo es el Cristo. Por isso ela cresceu muito. Y por eso ella creció mucho. Jerusalém naqueles dias Jerusalén en aquellos días tinha cerca de 200.000 habitantes. tenía cerca de 200,000 A habitantes. igreja cresceu tanto La iglesia creció tanto que talvez tenham ganhado metade da cidade que para Jesus. probablemente hayan ganado la mitad de la ciudad para Jesús. Isso foi nas casas. Y eso fue en las casas. Até porque eles não podiam entrar no templo. Hasta porque no podían entrar en el Era templo. las casas. Era en las casas. Ficar esperando, Estar esperando. ficar esperando. Quedar esperando.
que as pessoas saem das suas casas que las personas salgan de sus para casas procurar um templo, para buscar un templo, para se converter. que se conviertan. Isso é muito difícil. Eso es demasiado A igreja difícil. não vai crescer La assim. iglesia no crecerá así. Mas se a igreja for Pero si la iglesia va de casa em en casa e fizer de cada casa y hace de cada casa ponto de pregação, un punto de predicación, lugar onde o evangelho é pregado, un lugar donde el evangelio es predicado, onde Jesus pode curar, donde Jesús puede sanar, libertar, liberar, restaurar y abençoar, y bendecir, ela vai crescer ella muito. crecerá mucho. Amém? Amén. Uma outra coisa interessante, Una otra cosa que a interesante, igreja que influencia, es que la iglesia que influye, grava esse ponto, graba y memoriza ese punto. é uma igreja Es una iglesia que prega que predica não apenas com a voz, no solo con la voz, mas ela demonstra sino que demuestra os sinais, con os señales, milagres, con as milagros, maravilhas. las A maravillas. igreja precisa La iglesia tiene crer em curas, que creer en curas, ministrar curas ministrar hoje, sanidad milagres. hoy, milagros. Não há impossíveis No para hay Deus. imposibles para Dios. Todos os cultos, Todos los lá em cultos Marília, en Marília, nós oramos por cura, oramos por sanidad, nós oramos por libertação, oramos por liberación. nós temos um ministério profético. Tenemos un ministerio E profético. antes de cada culto, Y antes de cada o ministério culto, se reúne. el ministerio E se quem reúne. quer uma oração particular, Y quien necesita una oración quem en quer privado, libertação, quien necesita quem precisa liberación, de cura, el que quiere sanidad, vai no ministério profético. va al ministerio e eles profético oram. y ellos E há oran. libertação. Y hay liberación. E há curas. Y hay sanidad. E há milagres. Y hay milagros. E no meio do culto, Y en el medio del nós culto, paramos o louvor. paramos la E nós alabanza oramos por cura. y oramos por sanidad. Oramos por cura. Oramos por sanidad. Por milagres. Oramos por milagros. Porque nós cremos Porque creemos que Jesus Cristo, Jesucristo é o mesmo. es el mismo Ontem, ayer, hoje hoy e eternamente. y eternamente. Ele faz Él hace as mesmas coisas las hoje. mismas cosas hoy. Porque se a igreja ficar só pregando, Porque si la iglesia solo predica, é apenas um discurso. es solo un discurso. E as pessoas estão lá no banco, Y las personas están sentadas, olhando para o pregador, viendo al predicador, olhando para o pastor, viendo al pastor, e eles começam a pensar: y comienzan a pensar, quando é que esse cara ¿cuándo este hombre vai viver o que ele está pregando? vivirá lo que está predicando? Porque ele está contando a história dos milagres Porque él está hablando historias de milagros da Bíblia. de la Biblia, Mas ele não crê, pero él no cree, porque ele não ora, porque él no ora, não ministra. no ministra. Então, pastores, Entonces, pastores, queridos amigos, queridos amigos, precisamos restaurar tenemos que restaurar o ministério de cura, el ministerio de sanidad, de libertação, de liberación, milagres sobrenaturais milagros sobrenaturales no meio da igreja. en medio de la iglesia. Hoy. Hoje. Amém? Amén. Pessoal do louvor, Los hermanos de la alabanza você sabia sabían que na hora do louvor, que durante la alabanza, se a sua adoração, si tu adoración, si su adoración atrair atrae a presença manifesta de la Deus, presencia manifestada de os Dios, milagres começam a acontecer los na hora milagros do louvor. comienzan a acontecer durante la adoración. Na hora do louvor. Durante la adoración. Nós já vimos isso muitas vezes. Ya hemos visto eso muchas veces. Olha para mim. Mírenme, Olha para mim. mírenme, Porque Deus quer falar com você. porque Dios quiere hablar con Deixa eu ustedes. contar uma história. Déjame Eu decirles una contei ontem lá historia. na mesa. Ayer estaba en la mesa y Contei conté esa historia. Lá na hora que fomos jantar. Cuando depois do fuimos a cenar después del culto. culto. Estavam comendo uma pizza. Estaban comiendo una pizza E eu contei para eles. y yo les conté. No final da pandemia, Al final de la pandemia, nós sofremos muito com a pandemia. sufrimos mucho con la pandemia. A igreja ficou fechada há muito tempo. La iglesia permaneció cerrada durante mucho tiempo. Muito tempo. Mucho tiempo. Nós tínhamos mais de 600 grupos que foram fechados no período da pandemia. Tuvimos más de 600 células que fueron cerradas durante la pandemia. 640 640 células que pararam antes da pandemia. que pararon durante la pandemia. E porque não podia acontecer. Porque no podían acontecer. Senão os vizinhos ligaram para a polícia. Sino los vecinos denunciaban. E o governador de São Paulo era terrível. Y el gobernador del estado de São Paulo era terrible. Terrível. Terrible. Sofremos muito. Sufrimos mucho. A igreja tinha quase 9.000 membros. La iglesia tenía casi 9.000 miembros Lá na sede. en la sede Quando veio a pandemia. cuando llegó la pandemia. Mas depois da pandemia, Pero después de la pandemia, infelizmente, lamentablemente, algumas pessoas algunas personas não voltaram. aún no volvieron. Mas a maioria absoluta voltou. Pero la mayoría absoluta ha vuelto. Diga glória a Jesus. Diga gloria a Jesús. Então, em 2022,
Entonces el 2022 retomamos para valer. retomamos con toda fuerza E estamos trabalhando duro. y estamos trabajando duro E a igreja está crescendo y la iglesia está creciendo otra vez para a glória de Deus. para a glória de Dios. Deixa eu falar uma coisa com você. Déjame decirles algo. Então, num daqueles cultos, En uno de estos cultos, bem no início, bien al inicio, a gente estava muito desgastado, estábamos muy desgastados, cansado cansados pelo que tinha acontecido. por lo que había pasado. Então, minha esposa Entonces mi señora e uma outra esposa de um outro pastor y la esposa de otro pastor que está comigo desde o início, que está conmigo desde el uma inicio, pessoa de muita confiança, una persona que Está tenemos conosco. mucha confianza, está conosco há 28 anos. está conosco desde hace 28 años. Então, quando começou o louvor, Cuando comenzó la alabanza, presta atenção aí, pessoal do louvor. presta atención, hermanos de la alabanza, Quando eles tocaram o primeiro louvor, cuando ellos tocaron la primera alabanza, a glória de Deus la gloria de Dios veio sobre a igreja. vino sobre la iglesia. E sabe o que aconteceu? ¿Y sabe lo que pasó? Quando foi começar a segunda música, Cuando fueron a comenzar la segunda alabanza, eu olhei para o meu lado. yo miré a mi lado, Nós tínhamos 4 cultos todo domingo. teníamos 4 cultos todos los domingos. Esse era o quarto culto. Era el cuarto culto. Nunca faltei nenhum. Nunca Ficava falté a eu e minha ninguno. esposa sempre nos 4 cultos. Yo y mi esposa siempre en los 4 cultos. Renata e Patrícia sabem bem disso. Renata y Patricia saben muy bien de eso. E aí, quando eu olhei para o meu lado esquerdo, Cuando miro a mi lado izquierdo, estava faltando alguém. faltaba alguien Nós estávamos em pé. y estábamos parados. Quando eu olhei, Cuando yo miré, minha esposa mi esposa tinha caído. había caído, Apagou. estaba apagada. Olhei para o outro lado, Miré al otro lado, a esposa do pastor David tinha caído. la esposa del pastor David también había caído. E muitas pessoas no auditório. Y muchas personas en el auditorio Elas não conseguiram ficar de pé. no pudieron permanecer de pie. Na segunda música. En la segunda alabanza, Sabe por quê? ¿sabe por qué? A glória de Deus La gloria de Dios estava ali. estaba allí. Deus estava dizendo, estou com vocês. Dios estaba diciendo, yo estoy con ustedes. Isso aconteceu na inauguração do templo lá em Jerusalém. Eso aconteció en la inauguración del templo en E aconteceu Jerusalén. muitas vezes na história da Y igreja. aconteció muchas veces en la historia de la E as iglesia. pessoas começaram a cair. Y las personas comenzaron a caer. Só que eu fiz assim para o pessoal do louvor, pode continuar. Entonces yo dije a los hermanos de la alabanza, sigan, sigan. Quando está assim, Cuando está así, não precisa pregar. no es necesaria una Eu falei, não predicación. vou pregar não. No voy a predicar, no. Daqui a um pouco eles cansaram. Entonces después de un tiempo ellos cansaron. Eles falaram, pastor, Y me dijeron, pastor, eu tirei o sapato. entonces yo saqué mis zapatos. Porque eu sabia que o Senhor estava ali. Porque yo sabía que el Señor estaba allí. Subi sem sapato. Y subí sin A zapatos. Bíblia diz, tira a sandália La Biblia dos teus dice, pés, quita las sandalias de tus pies. porque o lugar que você está é Porque terra el lugar santa. que estás es tierra santa. fui lá. Yo fui para allá, Falei pouco, hablé poco, orei oré e encerrei. y terminé. E muitas pessoas, as pessoas não queriam ir embora. Y las personas no querían ir, Elas ficaram ali. permanecieron Elas allí. não queriam voltar para No casa. querían volver a su casa. Porque a glória de Porque Deus la estava gloria ali. de Dios estaba allí. A glória era densa ali. La gloria era densa E allí. eles continuaram e Y continuaram siguieron, y e siguieron, continuaram. y siguieron. Só que aquelas pessoas tinham caído. Pero las personas que habían caído, Era 7 da noite quando elas caíram. a las 7 de la noche ellos cayeron. E algumas 11 da noite estavam lá no chão. Y a las 11 de la noche algunas permanecían caídas. O chão estava frio. El piso estaba frío. Era frio aquela noite, Era, bem frio. era noche de invierno, estaba muy frío. Então, eu lá pelas 11 horas nós fomos embora. Entonces, más o menos a las 11 nos fuimos. E as pessoas que não tinham levantado, Y las personas que no pudieron pararse, nosso pessoal pegou as pessoas, nuestros hermanos de servicio tomaron las personas, colocou na cadeira de roda colocaron en sillas de rueda e levou até o carro. y los llevaron hasta sus vehículos. Então eu brinquei com ela. Entonces- A gente brinca lá. Entonces, ya en la iglesia bromeamos mucho. Às vezes tem igreja por aí que as pessoas entram de cadeira de rodas Y yo les dije que hay iglesias que las personas entran en silla de rueda e saem andando. y salen caminando. Lá no culto, En nuestro culto, alguns cultos, en algunos as cultos, pessoas entram andando las personas entran e caminando não saem de cadeira de y roda. tienen que salir en silla de rueda. Mas não é doente não. Pero no son enfermos, no. É embriagadas pelo poder do Es Espírito Santo. llenos del Espíritu Santo. Embriagadas pelo poder do Espírito Santo. Llenas del poder del Espíritu Santo.
Então, conversei com a minha esposa. Entonces conversé con mi E señora. ela me falou da experiência que ela tinha Y tido. ella me dijo de la experiencia Mas que hoje eu vou tuvo. falar da experiência de uma mulher Pero voy a hablar de la experiencia de una mujer naquela noite. en aquella noche. Eu deixei passar a semana. Yo esperé pasar una semana. Na sexta-feira, El viernes siguiente, eu perguntei para a esposa do pastor David: yo le pregunté a la señora del pastor o que David, você ficou fazendo no chão todas aquelas horas? ¿qué hiciste en el suelo durante todas aquellas horas? Você ficou lá até 11 da noite? Porque permaneciste caída hasta las 11 de la noche. Ainda levou no carro, não E sei aon- como é que ele fez para botar, porque ele mora num apartamento. Y aún te llevaron en silla de rueda del auto y no sé cómo tu esposo, qué hizo él para llevarte porque viven en departamento. E ela disse assim: Y ella dijo así, pastor, pastor, eu estava muito cansada. yo estaba demasiado cansada. Eu estou enfrentando muitas lutas. Estoy enfrentando muchas luchas. E ela disse: na hora da oração, Y ella dijo, durante la oración, antes do culto, antes del porque tem a culto, oração antes do culto. porque hay un momento de oración antes del Ela culto. disse: Deus, eu nunca vi anjos. Ella dijo, Dios, nunca he visto ángeles. Eu queria ver teus anjos. Quisiera ver tus ángeles hoy. E ela disse: quando foi começar o segundo louvor, Y ella dijo, cuando iba a comenzar la segunda alabanza, ela disse: eu estava com meus braços levantados. yo estaba con mis brazos levantados. Ela disse: vieram 2 anjos gigantes. Ella dijo, aparecieron 2 ángeles gigantes Pegou de cada lado y cada uno me tomó por una mano e me levaram na glória. y me llevaron a la Ela gloria. disse: eu fui ao paraíso. Ella me dijo, yo fui al paraíso, Eu fui ao terceiro céu. yo fui al tercer cielo. E eu quis questionar, eu disse: e o que os anjos estavam cantando? Y yo le dije, ¿y qué estaban cantando los ángeles? E ela disse: santo. Y ella me dijo, santo, santo, santo. E ela disse: Y ella dijo, eu não queria mais voltar. yo no quería volver. Eu fiquei no chão porque eu não queria mais voltar. Yo quedé en el piso porque yo no quería volver. Mas eu ouvi a voz do Senhor: Pero escuché la voz del Señor. você precisa voltar. Tienes que volver. Seu propósito ainda não terminou. Su propósito aún no ha terminado. Você sabia que na hora do culto ¿Sabía que durante el culto isso pode acontecer? eso puede acontecer? Culto Culto não é uma agenda de fim de semana. no es una agenda de fin de semana. Não é um ajuntamento de religiosos. No es una junta de religiosos. Quando a gente vem para o culto, Cuando venimos al culto, a gente tem que ter uma expectativa. tenemos que tener una expectativa O que o Senhor vai falar hoje? sobre qué el Señor va a hablar hoy. Qual vai ser a manifestação? ¿Cuál do será Espírito la Santo? manifestación del Espíritu Santo? Então você vem para o culto Entonces vienes com a al culto expectativa con la do expectativa que o céu vai fazer. de lo que el cielo va a hacer. Sabe o que é adoração? ¿Sabe lo que es adoración? É a gente se juntar Es cuando nos juntamos espiritualmente aos querubins, a los aos querubines, 4 seres viventes, a los 4 seres aos vivientes, 24 a los anciãos, 24 ancianos, aos anjos, a los ángeles, aos a los salvos que estão lá no que céu, están en el e cielo, aos salvos y a los salvos que estão aqui na que terra. están aquí en la tierra. A gente junta a eles Cuando nos juntamos e a gente começa a y declarar comenzamos a declarar ao que está sentado al que sobre está o trono, sentado en el trono e ao Cordeiro, y al Cordero, seja o louvor, sea la adoración e y la honra y la gloria e el dominio pelos séculos por los dos siglos de séculos. los siglos. A gente se junta Nos à juntamos família de Deus que está no céu. a la familia de Dios Então que o está en céu el se cielo. manifesta na Entonces el terra. cielo se manifiesta en la tierra. E onde o Senhor se Y manifesta, donde el Señor se manifiesta, milagres acontecem. milagros acontecen. O sobrenatural Lo acontece. sobrenatural acontece Naturalmente. naturalmente. Isso é culto. Eso es culto. Não é ajuntamento religioso. No es una junta religiosa. Não é para cumprir a agenda de domingo. No es para cumplir una agenda de domingo. É para trazer o céu para a terra. Es para traer el cielo a la tierra. É para que o Senhor se manifeste. Es para que el Señor se É para que o manifieste. Espírito Santo se manifeste. Es para que el Espíritu Santo que se haja manifieste. salvação, Para que haya salvación, cura sanidad e libertação. y liberación. Era assim Era así na igreja de Jerusalém. en la iglesia de Jerusalén. Era assim Era así na igreja de Éfeso. en la iglesia de Éfeso. Se você olhar a igreja de Éfeso, Si ves a la iglesia de Éfeso, lá hoje pertence à Turquia. hoy pertenece a Turquía. A grande cidade de Éfeso La gran ciudad de era Éfeso, uma cidade com mais de 300 mil habitantes. una ciudad con más de 300.000 Paulo habitantes. chegou lá. Pablo llegó allá. Presta atenção como é que essa igreja começou. Presta atención cómo comenzó esa E aqui iglesia. tem uma dica. Porque aquí hay un tip. Uma dica para a igreja ser Hay un relevante, tips para que la iglesia sea relevante, influente influyente na cidade. en la ciudad. Sabe como é que essa igreja começou?
começou? ¿Sabe cómo comenzó esa iglesia? Paulo chegou em Éfeso. Pablo llegó a E ele Éfeso encontrou 12 homens y encontró a 12 que hombres só conheciam o batismo de João Batista. que solo conocían el bautismo de Juan el Bautista. E Paulo falou com Y eles. Pablo habló con ellos. Sabe qual foi a primeira pergunta que Paulo fez? ¿Sabe cuál fue la primera pregunta que hizo Pablo? Vocês receberam o Espírito Santo quando ¿Ustedes creram? recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Presta atenção nisso. Presta atención en eso. Sem o Espírito Santo Sin el Espíritu Santo não há vida. no hay vida. Não há vida. No hay vida. Não há vida de Deus. No hay vida de Sem o Dios. Espírito Santo. Sin el Espíritu o que Santo existe é morte. lo que hay es muerte. Então Paulo perguntou. Entonces Pablo Vocês pregunta, receberam recibieron o Espírito el Santo Espíritu Santo quando creram? cuando creyeron? Sabe o que eles responderam? ¿Sabe lo que dijeron? Não. No, Nós nem sabemos que existe Espírito Santo. ni siquiera sabemos Então que existe Paulo el pregou Espíritu sobre Santo. Jesus. Entonces Pablo predicó Eles sobre creram. Jesús. Ellos Foram creyeron, batizados. fueron bautizados. Ali houve rebatismo. Hubo un rebautismo Porque eles eram batizados. porque eran bautizados. No batismo de João Batista. En el bautismo de Juan el Agora eles foram Bautista. batizados Ahora outra fueron vez. bautizados otra E vez. quando foram batizados, Y cuando fueron Paulo bautizados, impôs as mãos Pablo sobre impuso eles. sus manos O sobre Espírito ellos. Santo veio El sobre Espíritu eles. Santo vino Eles sobre começaram ellos. a profetizar. Y comenzaron a Eles começaram a falar profetizar. em línguas. Comenzaron a hablar en Eles começaram lenguas. a fluir nos Comenzaron a dons. fluir en los dones. Dá um amém no seu lugar. Da un amén en su lugar. Não tenha medo do Espírito No Santo. tenga miedo del Espíritu Você tem que ter Santo. medo do pecado. Tienes que temer O al Espírito Santo pecado. tem que ser o seu melhor El Espíritu amigo. Santo tiene que Aquele ser que su te mejor ensina amigo. todas as El que coisas, te enseña que te todas las guia em toda a cosas. verdade. Que te guía en toda la verdad. Ame o Espírito Santo. Ame al Espíritu Honre o Santo. Espírito Santo. Honre al Espíritu Fale Santo. com Ele. Hable con Ore ao Él. Espírito Ore Santo. al Espíritu Peça ao Santo. Espírito Santo Pida al Espíritu para gerar em Santo você que genere en ti o caráter de Cristo, el carácter de Cristo, a integridade la de integridad de Cristo, Cristo, a fé de la Cristo, fe de Cristo, a santidade la de santidad de Cristo, Cristo, o amor de el Cristo, amor de Cristo, para fazer de você para hacer de ti alguien simplesmente parecido com Jesus. parecido con Jesús. O maior trabalho do Espírito El Santo mayor trabajo é del gerar Espíritu Jesus em Santo você, es engendrar a Cristo unir en ti, você a Jesus, es unirte a fazer de Jesús, você es hacer de ti com Jesus. uno con Jesús. Então a igreja de Éfeso Entonces la iglesia de Éfeso começou comenzó com o poder do Espírito con Santo. el poder del E Espíritu o batismo Santo do Espírito Santo y el bautismo del sobre Espíritu 12 Santo homens. sobre 12 Então hombres. Paulo pegou aqueles homens, Entonces Pablo tomó estos hombres mas a sua equipe, y su equipo e começou a igreja. y comenzó la Em iglesia. 3 anos, En 3 años eles tinham muitos milhares de membros. ellos tenían muchos miles de miembros. Muitos milhares. Muchos miles de miembros. E aí, Atos 19, 11 e 12. Hechos 19, 11 y 12 Vai dizer pra gente nos va a decir que Deus, que Dios, pelas mãos de Paulo, por las manos de Pablo, fazia milagres hacía extraordinários. milagros extraordinarios, A ponto das pessoas al punto de que las não vai personas fazer doutrina disso, tá bom? no haga doctrina de eso, No ¿está faça bien? eso. No hagas eso. Mas a ponto das pessoas Pero al punto de que las personas pegavam o lenço de Paulo tomaban el pañuelo de Pablo e os seus aventais, y sus delantales, colocavam sobre a cabeça das pessoas colocaban sobre la cabeza de las e personas eles eram curados. y ellos eran sanados. Imagina, colocava o lenço sobre a cabeça Imagine colocar el pañuelo sobre la e os cabeza demônios saíam. y los demonios salían. Amém? Amén. E um dia eu estava pregando sobre isso, Y un día estaba predicando sobre eso. numa terça-feira. En un martes. Lá nós temos culto de terça. Teníamos culto los martes. Nós chamamos terça plena. Llamamos martes pleno. E aí eu estava pregando. Y en un martes pleno, E eu falei sobre isso do lenço. yo estaba predicando y hablé sobre el pañuelo. Então eu perguntei, tem alguém aqui com alguma situação bem séria? Entonces pregunté, ¿hay alguien aquí con alguna situación muy seria? E uma pessoa se levantou e veio correndo. Y una persona se levantó y vino corriendo. Eu, pastor, Me dijo, yo, pastor, eu peguei meu lenço, yo tomé mi pañuelo coloquei colo- sobre a cabeça y dele. coloqué sobre su cabeza. Continuei pregando. Y seguí predicando. Quando eu acabei de pregar, Cuando terminé de predicar, eu falei, me dá meu lenço. yo le dije, devuélveme mi pañuelo. E ele disse, pastor, Y él me dijo, pastor, estou 100% curado. estoy 100% sanado. Eu vi isso numa terça-feira, Yo vi eso un día martes, no final do culto. al final del culto. Jesus Cristo é o mesmo. Jesús es el mismo. El mismo. Él mismo. Faz as mesmas coisas hoje. Él hace las A mismas gente que se cosas afastou hoy. dele. Nosotros que A nos gente hemos que alejado passou a de Él. questionar a Bíblia. Nosotros que A comenzamos gente a que passou a cuestionar la acreditar nos Biblia, teólogos que incrédulos. comenzamos a creer en los A gente teólogos, começou a acreditar em comentários. comenzamos a creer en Quando los a gente tem que comentarios, voltar para a Bíblia. cuando tenemos que volver a la Biblia, Voltar para a Bíblia. volver a la Biblia E crer na Bíblia como y creer criança. en la Biblia como Se a niños. Bíblia diz que Jesus Si cura la Biblia hoje, dice que Jesús Ele sana cura, hoy, Él sana, Ele liberta Él hoje, libera Ele hoy, restaura Él hoje, restaura Ele hoy, abençoa hoje, Él bendice Ele hoy, te faz prosperar Él te hoje. hace prosperar hoy. Amém? Amén. E aí tinha lá uns rapazes, Y había unos jóvenes, filhos de um judeu chamado Cefas.
hijos de un judío llamado Cefas, lá em Éfeso. en Éfeso. E eles tentaram expulsar o demônio de um cara. Y ellos intentaron expulsar el demonio de un hombre. E sabe o que eles falaram? ¿Y sabe lo que dijeron? Em nome de Jesus, En el nombre de a Jesús, quem Paulo prega, a quien Pablo predica, sai dele. sal de él. Sabe o que o demônio fez? ¿Sabe lo que hizo el demonio? Não saiu. No salió. E o endemoniado pulou neles Y el endemoniado saltó sobre ellos e rasgou as roupas deles. y les rompió las ropas, E eles rasgó las ficaram ropas. envergonhados Y ellos fueron avergonzados e despidos y desnudos no centro da cidade. en el centro de la E a ciudad. cidade toda ficou sabendo. Y toda la ciudad se enteró. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Para você usar o nome de Jesus, Para que uses el nombre de você Jesús, tem que ser um com Ele. tienes que ser uno con Você tem Él. que estar nele. Tienes que estar en E Ele Él. precisa estar em você. Y Él tiene que estar en Porque ti. se você estiver nele, Porque si estás e en Ele Él, estiver em y você, Él está en ti, você tem autoridade. Tienes autoridad. Mas aqueles rapazes não tinham. Pero estos jóvenes no tenían. Sabe que quando você começa a olhar para a igreja de Éfeso, ¿Sabe cuando comienza a ver la iglesia de Éfeso? quando você vê o capítulo 19, Y versos cuando 19 e 20, ves el capítulo 19, versículo 19 y fala que 20, os convertidos habla que los pegaram convertidos os livros tomaron los libros de magia, de magia, de feitiçaria, de hechicería, de idolatria, de idolatría, e se juntaram juntaron e foram todo queimar em praça y lo pública. quemaron en una plaza pública. E Lucas diz Y Lucas dice que o valor dos livros queimados que el valor de los libros era quemados 50.000 denários. era 50.000 denarios. Um denário. Un denario. Um denário. Un denario. Paga o dia. Paga el día. Pagaria o dia Pagaba el día de um trabalhador. de un trabajador. Qualquer trabalhador Cualquier trabajador ganhava um denário por dia. ganaba un denario por Sabe o que día. eles queimaram de livro? ¿Sabe lo que quemaron de libro? 50.000 dias de trabalho. 50.000 días de trabajo. Porque milhares e milhares Porque de pessoas millares y millares de personas se converteram a Jesus. se convirtieron a Jesús. Presta atenção aqui, pessoal de Arica Presta atención, de hermanos de Iquique Arica, e Iquique das outras cidades. y de las demás Eu sei que ali ciudades. naquele morro Yo sé que aquí en el morro tem uma imagem, hay una imagen, ídolo. un ídolo. Mas lá em Éfeso Pero en Éfeso tinha a grande imagem había una gran magia, da Diana dos una gran Efésios. imagen de Diana de los Efesios. A indústria principal era de ídolos, La principal industria era de ídolos, de nichos. de nichos. E Paulo chegou lá Y Pablo llegó allí e não deu atenção para aquilo. y no prestó atención a eso. Ele pregou Jesus Él Cristo. predicó a Jesucristo. Pregou Jesus Predicó a Cristo. Jesucristo. Pregou Jesus Predicou a Cristo Jesucristo como Senhor. como Señor. E isso é suficiente. Y eso basta. Não importa o ídolo que está ali. No importa el ídolo que Isso está não quer aquí. dizer nada. Eso no dice nada. Nós servimos ao Deus vivo. Nosotros servimos o al Criador Dios dos vivo, céus e da el terra, creador de los do cielos mar y la de tudo tierra, que neles del há. aire y de todo lo que Prega hay. Jesus Cristo, Predica levante a Jesucristo, Jesus Cristo, levanta e o a céu Jesucristo, se manifestará nessa y los terra. cielos se A idolatria manifestarán en la cai, tierra, tudo y la cai. idolatría Quando cae, Jesus todo cae. é levantado, Cuando Jesús es apenas levantado, levante Jesus Cristo. solo predica a Jesucristo y levanta a Jesucristo. Diga amém. Diga amén. Estou quase encerrando, Estoy casi terminando, mas deixa eu dizer mais algumas coisas. pero déjame decirles algunas cosas Aqui na más. América Latina, Aquí en Latinoamérica, na Guatemala, en Guatemala, tem uma pequena cidade en una pequeña ciudad chamada Almolonga. llamada Almolonga. Alguém aqui conhece Almolonga? ¿Alguien conoce Vocês Almolonga? conhecem? Foram lá? ¿Ustedes Almolonga? fueron para allá? Tem um pastor lá chamado Hay un pastor llamado Ricardo, esqueci o nome dele agora. Ricardo Mariano. Ricardo Mariano. Ou é. Em português é Ricardo Mariano. Em espanhol, Ricardo. El Cash Luna. Não. ¿No? Não. Não. No, no es él. Casteluna é lá na No, capital. es otro, Né? en la capital. Ricardo Mariano. Ricardo Mariano. Ele sabe. É o Ricardo Mariano. Ele começou a orar. Él comenzó a orar. Essa cidade tinha 22.000 habitantes. Esa ciudad tenía 22.000 Tem habitantes. 22.000 habitantes. Tiene 22.000 Tinha um habitantes. ídolo muito pesado Y lá. había un ídolo muy Que pesado eles tinham allá, trazido da Espanha. que fue traído desde Lá España atrás. hace mucho Há tiempo. muito tempo atrás. Hace mucho tiempo. Mas aquilo Pero aquello influenciava na cidade. influenciaba en la ciudad. Os homens bebiam muito. Los hombres tomaban Tinha mucho. muita briga. Había muchas 4 peleas. delegacias. 4 comisarías. Sempre cheias. Siempre A llenas. polícia com muito trabalho. La policía con mucho E na trabajo. segunda-feira, Y el día lunes, pela manhã, por la mañana, já tinha homens embriagados. ya habían hombres curados, Caídos nas calçadas. caídos por las calles, nas ruas. en las calles. Mas a igreja começou a orar. Pero la iglesia comenzó a orar. E o pastor Ricardo Mariano Y el pastor Ricardo era Mariano dos pastores que estava orando era uno muito. de los pastores que estaban E orando. dia, Y un día, os perseguidores da igreja los perseguidores de la pegaram iglesia ele, lo tomaron pegaram um revólver, con una pistola, colocaram na boca colocaron dele en su boca e apertaram. y apretaron. Mas
não estourou. pero no explotó. Então um dia, Entonces un día, uma mulher estava morrendo. una mujer estaba muriendo, Estava em morte. estaba casi muerta, E as pessoas chamaram ele y lá. las personas lo E llamaron. quando ele chegou Y lá, cuando él llegó, ela havia morrido. ella había muerto. E eles falaram, vamos ver se o teu Entonces Deus dijeron, vamos a ver si tu Dios funciona mesmo. funciona mismo. Ora por ela. Ore por ella. E ele foi lá. Y él fue para E allá orou. y oró. E aquela mulher ressuscitou. Y esa mujer Então o resucitó. avivamento começou. Entonces el avivamiento E comenzó. as demais igrejas Y las seguiram. demás iglesias siguieron. Todos orando muito. Todos orando mucho. Dos 22 mil habitantes, De los 22,000 habitantes, 18 mil pessoas se 18,000 personas se han converteram convertido a Jesus Cristo. a Jesucristo. As delegacias foram fechadas. Las comisarías fueron Porque pessoas cerradas convertidas porque gente convertida não dá trabalho para a polícia. no da trabajo a los Pessoas carabineros. convertidas Gente não convertida dá trabalho para a no polícia. da trabajo a los carabineros. Os convertidos Los convertidos têm um estilo de vida tienen un santo. estilo de vida santo. E Deus sarou a terra Y Dios sanó la tierra naquele município. en aquel municipio. Antes eles escolhiam Antes ellos cosechaban 4 caminhões de legumes por semana. 4 camiones de legumbres toda semana. Mas depois, Pero después de quando o eso, Senhor sarou a terra, cuando el Señor sanó eles la passaram tierra, a colher comenzaron a cosechar 48, 48, 50 caminhões, 50 caminhões, mais de 50 caminhões más de 50 de camiones legumes por semana. de legumbres toda semana. E algumas cabeças de repolho Y algunos repollos chegaram a pesar 10 quilos, llegaban a pesar 10 kilos, 12 quilos, 12 as kilos, cenouras muito grandes. las zanahorias muy E aí grandes. os técnicos Y los técnicos dos Estados Unidos, de Estados de Unidos, Israel, de Israel, foram lá para ver fueron a ver qual é a tecnologia qué que tecnología eles estavam usando estaban para usando colher legumes tão bons. para cosechar E verduras quando tan chegaram buenas. lá, Y cuando llegaron eles allá, estavam molhando legume com a mão. ellos estaban regando las legumbres con las manos. Não tinha nada. No tenían nada. Teve a bênção de Deus. Tenían la bendición de Dios. Porque onde o Senhor se manifesta, Porque donde el Señor se dá manifiesta, glória a Jesus. dá Onde Ele se glória a Jesus. manifesta, Donde Él se sara manifiesta, a terra, Él sana a terra. la tierra. Ei, Ei, Deus é poderoso para fazer esse deserto florescer. Dios es poderoso para hacer que Basta ese uma desierto palavra e até o florezca. deserto vai florescer. Basta una palabra y hasta el desierto va a Isaías florecer. 44 diz, Isaías Ele é 44 poderoso dice, para fazer Él correr es rios poderoso no para hacer deserto. correr ríos en el Ele desierto. é poderoso. Él es Ele é poderoso. o criador de todas Él es as el creador coisas. de todas las A igreja só cosas. precisa voltar a La iglesia confiar solo na tiene que palavra volver a de confiar Deus. en la palabra de Dios. Diga amém. Diga amén. Diga aleluia. Diga aleluya. Eu espero que a sua igreja, Espero que su não iglesia, importa o tamanho dela, no importa el tamaño de su se iglesia, torne influente se vuelva e influyente relevante y relevante na sua cidade. en su ciudad. Sabe o que está acontecendo hoje? ¿Sabe lo que está aconteciendo hoy? A nível de mundo, A nivel mundial nós temos 7 milhões de igrejas. hay 7 millones de iglesias. 7 milhões de igrejas. 7 millones de iglesias. 4 milhões. 4 millones. E as pesquisas dizem Las encuestas dicen que estão estagnadas. que están estancadas. Você usou o que? Encostas? Pesquisas. Ah, tá. Essa é a palavra? Sim. Tá certo? Sí. As pesquisas dizem Las encuestas dicen que 4 milhões de igrejas que 4 millones de não iglesias estão crescendo, no están creciendo, estão estagnadas. están estancadas. Eu não acredito muito nisso. Yo no creo mucho en Que eso, a igreja é dinâmica. porque la iglesia es Ou ela dinámica. está crescendo, O ella está ou ela creciendo está decrescendo. o está decreciendo. De acordo com essas pesquisas, De acuerdo con estas encuestas, 2 milhões de igrejas. 2 millones de iglesias, 4 milhões estão estagnadas. 4 millones estancadas, 2 milhões de igrejas 2 millones estão decrescendo. están decreciendo E apenas 1 milhão de y igrejas solamente 1 millón de las iglesias estão crescendo. están creciendo. Sua igreja está em qual grupo? ¿En qué grupo está su iglesia? Essa pesquisa do Instituto George Barna. Eso es del Instituto Instituto muy George serio. Barnum, Los un Estados instituto Unidos. muy serio de Estados Unidos. 4 milhões de igrejas estão 4 estagnadas. millones de iglesias están estancadas. 2 milhões de igrejas estão decrescendo. 2 millones decreciendo. 1 milhão está crescendo. 1 millón de iglesias está creciendo. Sua igreja está em qual ¿Su grupo? iglesia está en qué grupo? Vocês sabem. Ustedes saben. Eu não sei. Yo no sé. Eu sei lá no Brasil. Yo sé de Brasil, Mas eu acompanho também, pero también acompaño há alguns anos, hace algunos años a igreja da Coreia. la iglesia coreana. Então acompanhei a igreja Entonces he acompañado la iglesia do Evangelho Pleno, del Evangelio Pleno, foi pastoreada que fue pastoreada pelo pastor David Yong-Shu. por el pastor Dave Yong-shu. Essa igreja viveu um avivamento Esa iglesia poderoso. vivió un avivamiento poderoso. Ela chegou a ter Llegó a tener 750 mil membros. 750,000 miembros. Quando eu fui à Coreia pela primeira vez, Cuando fui a Corea por primera em vez, 1999, en 1999, essa igreja esa iglesia tinha 7 cultos por domingo. tenía 7 cultos todos los A domingos. sede
La sede, Porque esses 750 mil membros ¿por qué los 750 mil No era miembros? solo la sede. No era solo en la tinham sede. muitas filiais, Había muchas iglesias hijas, muitas congregações. muchas congregaciones. Agora o que acontece? Na sede, Pero en la sede tinha mais de 100 mil pessoas. había más de 100 mil Talvez personas, 120 mil pessoas. cerca de 120 mil personas. Então o que acontece? Entonces, ¿qué pasaba? Os cultos eram rápidos. Los cultos eran rápidos. 7 da manhã, 7 de la mañana, 9, 9, 11, 11, 1 da tarde, 1 de la tarde, 15 horas, 13, 15 horas, 17 17 e 19 y 19 horas. Então o culto no máximo era 1h30. Entonces el culto duraba en el Mas o máximo louvor 1 hora y nunca media, parava. pero la adoración nunca paraba. Quando saía um grupo, Cuando salía un grupo, entrava outro grupo. entrava outro grupo. Enquanto o grupo estava saindo da y igreja, mientras un grupo salía de la tinha iglesia, coral sempre cantando. siempre había un grupo de coro louvor cantando, sempre cantando. la adoración tocando, Porque as pessoas que estavam no culto porque las personas que estaban en saíam el pelas culto laterais. salían por las E lá laterales. na praça Y en la plaza assistia 10 mil pessoas de cada vez. entraban 10.000 personas cada vez. Quando acabava esse culto, Cuando terminaba ese culto, lá do lado de fora, afuera de la iglesia, já tinha 10 mil pessoas ya había 10.000 personas Ou mais. o más esperando para entrar. esperando para entrar. Detalhe, as crianças, El detalle es que los niños eles não entravam na igreja, no entraban en nem el os templo, adolescentes, ni los porque tem adolescentes, 4 prédios porque atrás. hay otros 4 edificios Eles atrás. chegam Ellos e llegan já vão direto para os y seus ya van prédios. directo para allá. Eu vi isso. Yo vi eso, Mas quando eu fui lá pela última vez pero agora, cuando fui para allá, la última vez ahora, essa igreja está decrescendo. esa iglesia está decreciendo, Infelizmente. lamentablemente, Por causa de um escândalo dos filhos por un escándalo de los hijos que ficaram. que quedaron. Mas outra igreja que influenciou o mundo. Pero otra iglesia que ha influenciado el Os mundo, pastores conhecem. los pastores conocen, É a igreja com propósito. la iglesia con propósito, Lá de Los Angeles. en Los Ángeles, Condado de Orange. condado de Orange. Pastor Rico Orange. Pastor Rick Warren Se tornou muito conhecido se volvió muy conocido com o livro Uma Vida com Propósito. por el libro Una vida con propósitos. Mas aqui na América, Pero aquí en América, algumas igrejas têm influenciado. algunas iglesias han influenciado mucho. Lá no Brasil tem várias igrejas. En Brasil hay muchas iglesias. E no Peru tem uma excelente igreja. En Perú hay una iglesia Na excelente. Colômbia tem várias En Colombia hay igrejas. muchas iglesias. Mas eu quero olhar para algumas igrejas Pero quiero mirar a algunas iglesias que rápidamente estão influenciando o mundo que están influyendo en el mundo nesse momento. en este E momento. nem são tão grandes, Y ni siquiera son tan grandes. mas pelo que fazem. Pero por lo que hacen. Lembra que eu falei? ¿Se acuerda lo que dije? Uma igreja Una iglesia é influente es influyente y relevante por aquilo que ela oferece. por lo que ofrece. A Bethel Church, La Bethel Church lá da cidade de de la ciudad de Redding, Orange, na Redding, Califórnia. California. Eu já estive lá algumas vezes. Ya fui para allá algunas veces. A gente vai, graças. Valeu demais, hein? Glória a Deus. A gente vai até São Francisco, na Califórnia, e a gente aluga um carro Vamos a San Francisco, California, arrendamos un vehículo e a gente dirige 350 quilômetros y manejamos por 350 kilómetros até a cidade de Redding. hasta la ciudad de Redding. Lá tem uma igreja. Hay una iglesia Pequena, Una iglesia pequeña, assim, não tão pequena. no tan pequeña. No máximo 3 mil pessoas. Tiene máximo 3.000 miembros. Isso é menor que Marília. Eso es menor que nuestra iglesia de Marilia. Mas essa igreja Pero esa iglesia tem uma escola tiene una escuela que recebe jovens que recibe jóvenes de mais de 60 nações. de más de 60 naciones. E se você for lá qualquer dia, Y cualquier día que vayas tem allá, mais de 2.000 alunos. hay más de 2.000 alumnos, 2.500 2.500 de mais de 60 nações. de más de 60 E eles naciones. vão para lá, Y ellos van para allá porque tem um ambiente profético. porque hay un ambiente E profético. eles são ensinados. Y ellos son Eles enseñados, são treinados son por entrenados 2 anos por 2 ou años 3 anos. o 3 E años eles saem dali y salen de allí, para salen de fazer a allí diferença. para hacer la diferencia. Jovens, Jóvenes, rapazes e moças chicos y chicas de mais de 60 nações de más de 60 naciones estudam lá. estudian allí. E também a partir dos alunos. Y también a partir de los Eles alumnos, começaram ellos um comenzaron forte ministério de un louvor. ministerio fuerte de adoración. Algumas músicas que vocês cantaram aqui Algunas canciones que ustedes cantaron aquí vêm de lá da Bethel. son de ellos, de Bethel. Então eles estão influenciando o mundo. Ellos han influido mucho en el A mundo. partir de uma pequena cidade. A partir de una pequeña Essa ciudad, cidade tem apenas, no máximo, 100.000 habitantes. esta ciudad tiene no más de 100.000 habitantes. 100.000. 100.000. E uma igreja que não é tão grande. Y una iglesia que no es tan grande Ela está sendo relevante no mundo ha todo. sido relevante en todo el mundo.
E eu queria citar uma outra igreja. E eu quero citar uma outra igreja. E nós já vamos para o encerramento. E já vamos a terminar. Agora, presta atenção nessa igreja. Presta atenção nessa Primeira igreja Primeira igreja batista bautista de Albany, de Albany, na Geórgia, em Geórgia, Estados Unidos. Estados Unidos. Um pastor Pastor chamado Michael Cat. chamado Michael Cat. Ele morreu recentemente. Ele morreu há pouco tempo. Alguns meses atrás, acho que nem um mês. Creio que nem sequer mês atrás ele morreu. Ele morreu. Mas ele pegou uma igreja. Pero ele tomou uma igreja Muito tradicional. muito tradicional. E pequena. E pequena. Mas ele colocou uma visão. Pero ele colocou na visão. E ele escreveu a visão. E ele escreveu a visão. De Albany. De Albany. Geórgia. Geórgia. Para o mundo. Para o mundo. De Albany. De Albany. Geórgia. Geórgia. Para o mundo. Para o mundo. Diga amém. Diga amém. Sabe de uma coisa? Sabe de algo? A primeira vez. A primeira vez. Era tão tradicional. Era tão tradicional. A primeira vez. Que a primeira vez. Que as pessoas bateram palma. Que as pessoas aplaudiram. Os diáconos. Os diáconos se reuniram e fizeram reunião com ele. Hicieron uma reunião com ele. Disseram, nessa igreja. E dijeron, nesta igreja não se bate palma. Não se aplaude. Ele abriu a Bíblia. Ele abriu a Bíblia. Diz, mas o Salmo está dizendo. E dijo, pero el Salmo dice. Para adorar o Senhor. Para adorar al Senhor com palmas. E eles disseram, não queremos saber o que diz e a Bíblia. Ellos dijeron, no queremos saber lo que dice la Biblia. Nessa igreja não se en bate esa palma. iglesia no se aplaude. Mas ele orou muito. Pero ele orou mucho. Eu quero indicar esse livro para vocês. Eu quero indicar esse livro para O vocês. livro que é onde ele conta a história da igreja. O livro onde ele conta a história da igreja. Eu não sei como é que vai ser em espanhol. Não sei como será em espanhol. Mas em português. Em português. Esse livro chama. Esse livro se chama. Prepare-se para a chuva. Prepárate para a lluvia. Prepare-se para a chuva. Prepárate para a lluvia. Eu gostaria de indicar esse livro para vocês. Eu quero indicar esse livro a vocês. Ele mostra o milagre. Porque ele mostra o milagre. Do que eu comecei falando. De lo que eu comecei falando. Um pastor. Com uma visão. Com uma visão. Um plano. Um plano. E uma determinação. E uma determinação. De levar a igreja. De levar a igreja. A crescer. A crescer. Sabe o que aconteceu? Sabe o que passou? Ele orando muito. Ele orando muito. E com essa visão. E com esta visão. De Albany. Para o mundo. Al mundo. Deus deu a visão. Deus lhe deu a visão. De trabalhar com cinema. De trabalhar com cine. Com produzir filmes. Com a produção de películas. Então eles fizeram o primeiro filme. Então fizeram sua primeira película. Sua primeira película. Chamada. A virada. La virada, el cambio, la vuelta, não sei como se. A virada. Sim. É a virada. La virada. Depois busco e les envio. E aí eles fizeram esse filme. Hicieron essa película. Eles fizeram esse filme. Hicieron essa película. E vendeu bastante. E vendeu muito. Eles investiram $10.000. Invirtieron $10.000. Fizeram esse filme. E hicieron essa película. Então eles resolveram fazer um outro filme. E depois resolveram fazer outra película. Já assistiu. Que essa seguramente a maioria já ha visto. Desafiando Gigantes. Desafiando Gigantes. Quem já assistiu Desafiando Gigantes? Quem ha visto Desafiando Gigantes? Precisa ver. Tem que ver. Já tem mais de 10 anos. Dele treinador de equipe de futebol americano. Desafiando Gigantes. Foi feito por uma igreja batista. Vencendo Gigantes. Lá é Desafiando Gigantes. Quantos já viram? Quantos han visto Vencendo Gigantes? Então, presta atenção. Então, presta atenção. Esse livro, produzido por a Igreja Batista, produzido por essa Igreja Bautista, eles investiram $100.000. Invirtieron $100.000. Mas o filme foi um grande sucesso. Pero a película foi um grande êxito. No mundo todo. Em todo o mundo. Até dentro dos aviões. Hasta dentro de los aviones. Dos árabes. De los árabes. O filme foi passado. A película foi transmitida. Os principais times de futebol. Os principais equipos de futebol. Do mundo todo. De todo o mundo. Colocavam o filme. Usaram essa película. Seus atletas para seus atletas. Porque uma igreja. Porque uma igreja. Decidiu ser influência. Ser uma influência. Para o mundo. Para o mundo. E muitos outros filmes vieram. E muitas outras películas han venido. Quarto de Guerra. Quarto de Guerra. Tantos outros. E tantos outros. Porque uma igreja. Porque uma igreja. Um pastor. Com uma visão e um plano. Com uma visão e um plano. Disse de Geórgia. Dijo de Geórgia. Para o mundo. Para o mundo. Agora é de Arica. Agora é de Arica. Para o mundo. Para o mundo. Amém. De Iquique para o mundo. De Iquique para o mundo. Para as nações. Para as nações. E assim a cidade aqui. E assim será. Faça um plano. Haga um plano. Coloca diante de Deus. Coloca delante de Deus. Tenha uma grande visão. Tenha uma grande visão. Dependa do Espírito Santo. Dependa do Espírito Santo. E Ele fará. E Ele hará. Amém? Amém.
Sabe, um pastor com uma visão e um plano. un pastor con una visión y un plan. Compromisso de oração. Compromiso de oración. A igreja em comunhão. La iglesia en comunión E em unidade. y en unidad. Todos falando a mesma linguagem. Todos hablando el mismo idioma. Todos pensando de uma mesma Todos forma. pensando de una misma manera. Todos comprometidos com a missão Todos que comprometidos Jesus con começou. la misión que Jesús comenzó. for assim, Si es así, Não haverá impossíveis. no habrá imposibles. Não haverá impossível. No habrá imposibles. Qualquer igreja aqui Cualquier pode iglesia romper. aquí puede romper. Pode ser uma influência para a Puede cidade. ser una influencia para la ciudad. Qualquer igreja Cualquier iglesia pode sair puede salir da situação que está. de la situación en que Pode está experimentar y puede experimentar un avivamiento. E pode experimentar Y puede experimentar um crecimiento exponencial. Basta que a igreja esteja Basta unida, que la iglesia esté que unida, fale a mesma linguagem, que hable el mismo idioma e que creia no poder y que de Deus. crea en el poder de Dios. Não é idioma. No es lenguaje, A mesma linguagem, estou el falando de mismo unidade. lenguaje de unidad. Estou falando de Que unidade. hablen lo mismo, Unidade. de unidad. Ok? Okay. Eu tenho que ajudar meu intérprete. Uma igreja no poder do Espírito Santo, Una iglesia en el poder del Espíritu Santo, fazendo a diferença. haciendo la diferencia. Diga amém. Diga amén. Diga glória a Deus. Diga gloria a Dios. Uma igreja que ouve o Espírito Una Santo iglesia que oye el Espíritu e Santo obedece imediatamente. y obedece Uma inmediatamente. igreja que se move Una iglesia que se mueve na dimensão do Espírito en la Santo. dimensión del Uma Espíritu igreja Santo. comprometida Una iglesia em comprometida dar continuidade en dar à continuidad missão que Jesus a la começou. misión que Jesús Diga comenzó. aleluia. Diga aleluya. Eu conheço um pastor. Yo conozco a un pastor. O nome dele é John Robert. El nombre de él es John Robert. Ele é da Costa do Marfim. Es de Costa de Marfim. Já levei ele em Marília 2 vezes. Ya lo he llevado a Marília 2 veces. Ele era um pastor batista Él era un pastor bautista, tradicional. tradicional. Presta atenção nisso. Presta atención en eso. Mas um dia Pero un día, ele teve uma experiência com o Espírito Santo. él tuvo una experiencia con el Espíritu Santo. Nesse tempo, En ese tiempo, a igreja dele su iglesia tinha 150 pessoas. tenía 150 miembros. O tamanho da igreja Filadélfia hoje. Era como la iglesia Filadelfia de hoy. Era desse tamanho. Era de ese tamaño. Então ele disse para a igreja: Entonces él dijo a la iglesia: nós vamos trabalhar com células nosotros trabajaremos con células e nós vamos buscar y buscaremos o poder do Espírito Santo. el poder del Espíritu Santo. E ele disse: nós vamos andar com o Espírito Santo. Él dijo: andaremos con el Espíritu Nós vamos Santo. seguir os passos do Espírito Santo. Seguiremos los pasos del Espíritu Nós vamos Santo. buscar um avivamento. Buscaremos un avivamiento. Sabe o que aconteceu? ¿Sabe lo que pasó? Ele fez uma assembleia. Él hizo una asamblea. Os batistas gostam muito de assembleia A los bautistas les encanta una asamblea administrativa. administrativa, una sesión E aí administrativa. os 150 pessoas estavam lá. Y los 150 hermanos que estaban allí, 75 75, disseram: nós não queremos dijeron: no queremos nem células ni célula, e nem avivamento. ni avivamiento, E nem o que você está y buscando. do ni lo Espírito que Santo. estás buscando del Espíritu Santo. 75 Los otros 75 disseram: nós queremos. dijeron: nosotros Nós queremos, estamos com o nosso pastor. estamos con nuestro pastor. Então o pastor disse: Entonces el pastor dijo: todos vocês todos ustedes que não querem avivamento, que no quieren el que não avivamiento, querem trabalhar com que célula, no quieren trabajar con senta célula, do lado esquerdo. siéntese del lado izquierdo. 75 sentados. 75 se sentaron. E ele diz: todos que querem Y él dijo: todos los que o quieren avivamento, el avivamiento, o poder do el Espírito Santo, poder del Espíritu e trabalhar Santo com, o Espírito- y com- trabajar com células, con células, senta à minha direita. siéntese a mi derecha. Detalhe: El detalle: esse pastor, esse pastor, ele continua lá. él sigue allí, Ele é o mesmo pastor es el mismo da pastor igreja lá até de la hoje. iglesia hasta el día de hoy. Sabe o que ele fez? ¿Sabe lo que hizo? Ele era delegado da Polícia Federal. Él era un delegado de la Policía Federal. Hoje ele é aposentado como Hoy delegado da Polícia Federal. Ya está jubilado como jefe de la Policía Federal, de la PDI. Ele é isso. É como se fosse PDI. Sí. E aí o que acontece? ¿Y sabe lo que pasó? Além de ser delegado, Además de ser jefe de la ele PDI, era o pastor. él era el pastor E o prédio era dele. y el edificio era de él. Então ele disse: Entonces él dijo: todos vocês todos ustedes que estão sentados do meu lado que esquerdo, están sentados a mi lado izquierdo, que não querem avivamento, que no quieren el que avivamiento, não querem buscar o Espírito que no Santo, quieren buscar el Espíritu Salgan. Santo, salgan agora. ahora. E eles saíram. Y ellos salieron. E ele disse para um diácono: Y él dijo a un diácono: fecha a porta. cierra la puerta. Fizeram a assembleia Hicieron una e asamblea votaram. y votaron. Trabalhar com células Trabajar con células e depender do Espírito Santo. y depender del Espíritu Santo. Isso era o ano Ese es el año de 1985. de 1985. E eles começaram. Y ellos comenzaron. Essa igreja hoje Esa iglesia hoy continua sendo uma igreja batista. sigue siendo una iglesia bautista. É a igreja batista
La Iglesia Bautista, missão misión e milagres. y milagros, Palavras e obras. palabras y obras. A igreja. Eu estou esquecendo um pouco o nome, a segunda parte, mas é Igreja Batista, Obras e Missões. Iglesia Bautista, Obras y Misiones. Talvez seja uma igreja Tal vez sea una iglesia que mais sabe fazer que mejor sabe hacer libertação no mundo. liberación en todo E el mundo cura. y sanidad. Curas que você nunca viu. Sanidades que nunca han visto. Eu trouxe ele em Marília 2 vezes. Yo lo he traído a Marília 2 veces. Meu pastor de jovens na época, o Danilo, foi lá pregar num congresso de jovens. Mi pastor de jóvenes, que en ese tiempo era Danilo, fue a predicar allá en un congreso de jóvenes. Tinha 60.000 jovens. Había 60,000 No jóvenes meio do nada. Você precisa ver os vídeos. en la nada. Ustedes tienen que ver los videos. Essa igreja hoje tem 300.000 membros. Esa iglesia hoy tiene 300,000 miembros. O pastor John Roberts fala comigo. El pastor John Robert habla conmigo. Ele diz: Pastor Domingos, Pastor Domingos, se na quinta-feira, si el día jueves, se el día jueves você me ligar usted me llama e dizer, tô indo, y me dice, yo voy, no sábado eu quero pregar para 200.000 pessoas. el día sábado quiero predicar a 200,000 personas, De quinta para sábado, de jueves a sábado, ele reúne 200.000 pessoas. yo puedo reunir 200,000 E personas. ele reúne Y 200.000 él reúne 200,000 personas para ouvir a palavra. para escuchar la palabra de Sabe Dios. por quê? ¿Sabe por qué? Naquele dia, En aquel día, aquele pastor, aquel pastor com 75 pessoas, com 75 tomou a pessoas, decisão tomó la de decisión depender do Espírito Santo, de depender del de seguir Espíritu os Santo, passos do Espírito de Santo, seguir os passos de do crer em Espírito milagres. Santo, de crer e como em eu disse, milagres. hoje é uma igreja Como he dicho, hoy que es você una precisa iglesia conhecer que tú tienes como que uma conocer igreja como una que iglesia mais flui em milagres. que más fluye en milagros. Eu ouvi vários vídeos, Yo he visto varios videos, mas eu vi um vídeo pero yo he visto un video de quando o pastor Danilo estava pregando. de cuando Danilo estaba predicando. Trouxeram um jovem Trajeron a un joven aleijado, que no caminaba, tetraplégico, tetrapléjico, largaram no chão, y lo tiraron al no suelo, meio de nada, en la nada, e deixaram ele lá. y lo dejaron allí. E o culto acontecendo. Y el culto comenzó. E as pessoas ficam meio distantes do palco. Y las personas estaban distantes del Porque na escenario, hora do apelo elas vêm para. porque durante el llamado pueden pasar adelante. Esse vídeo, Y si usted ve ese video, daqui um pouco, en aquele algún tiempo más, as pernas dele começaram a se mexer. este joven, sus piernas comenzaron a E esses moverse estalos começaram a y comenzaron a escuchar como De estallidos. repente ele se Y levanta. de repente él se para. Ele era um jovem. Era un joven, Ele nunca tinha andado. él nunca había andado, Ele era paraplégico. él era parapléjico E agora ele se levanta. y ahora él se paró. Sabe por quê? ¿Sabe por qué? Porque a igreja ora. Porque la iglesia ora Antes, antes, durante, durante, ninguém precisou colocar a mão. nadie tuvo que Ninguém colocar pôs la mano. Depois eles vão lá e expulsam os demônios. Después ellos van y Mas o expulsan los próprio demonios. ambiente espiritual, Pero el mismo ambiente, o la mover atmósfera do Espírito espiritual, el Santo, mover del Espíritu Santo. Você precisa fazer sua escolha. Usted tiene que tomar una decisión. Você continua na tradição Si continúas en la tradición e não vai ver nenhum milagre. y no vas a ver ningún milagro Não vai ver a igreja crescer. y no verás a la iglesia E a crecer igreja não será relevante. y la iglesia no será relevante, Ou você toma a decisão o tomas una decisión de andar com o Espírito, de andar con el Espíritu, de depender do Espírito de Santo, depender del Espíritu Santo, de abrir mão de todas as de outras renunciar a todas las demás cosas para viver uma igreja para vivir una iglesia como a igreja de Atos, como la iglesia de de Hechos, Jerusalém, de Jerusalén, de Éfeso, de Éfeso, como a igreja da Costa do Marfim, como la iglesia de la Costa del como algumas Marfim, igrejas da Coreia como algunas iglesias coreanas e de outros lugares, y de otros lugares, do Brasil e do mundo, en Brasil y da en América todo el mundo, Latina. en Latinoamérica. que Deus está fazendo Lo que Dios está haciendo em outros lugares, en otros Ele lugares, quer fazer aqui, Él quiere hacer aquí, aqui em Arica, aquí en Arica, lá em Iquique, en em Iquique, toda essa região, en toda la em región, todo o Chile, en todo porque Chile, Deus não tem filhos porque Dios no prediletos. tiene hijos preferidos. Vamos ficar em pé. Vamos a ponernos de pie. Você quer responder ao Espírito Santo? ¿Quieres responder al Espíritu Santo? Eu sei que é estreito aqui, mas se você quiser, sai do seu lugar. Yo sé que está apretado aquí adelante, pero si quieres, salga de tu lugar Vem aqui à frente, y pase aquí que é adelante. bem perto do palco. Acércate bien al escenario.
E talvez a sua decisão hoje seja a mesma do pastor John Roberts. Y tal vez tu decisión hoy sea la misma del pastor John Roberts, Dizendo, eu quero viver diciendo: yo quiero vivir dias de céu na terra. días de cielo en la tierra, Dias de milagres días de extraordinários. milagros extraordinarios, Dias de avivamento. días de avivamiento. Eu quero viver Yo quiero vivir o poder do Espírito Santo. el poder del Espíritu Santo. Eu estou disposto Yo estoy dispuesto a romper com a tradição, a romper con la tradición, seja ela qual for. sea ella cual E eu sea. estou disposto Y yo estoy a dispuesto ouvir a voz do Espírito a Santo, oír la voz del Espíritu Santo, a caminhar com Ele, a caminar con Él, a seguir os seus passos, a seguir sus a pasos, cumprir sua agenda, a cumplir con su a agenda, depender do Espírito Santo a depender del Espíritu em Santo todas as áreas da minha en vida. todas las áreas de mi vida. Então vamos adorar o Senhor Entonces adoremos al Señor e em seguida nós vamos a orar. y enseguida vamos a orar. Permaneça aqui, Permanezca aquí levante suas mãos, Levanta numa tus atitude manos, de rendição ao como una Senhor. actitud de rendición Vai al honrando a Señor. presença do Espírito Santo. Alaba la presencia del Espíritu Santo. Nós vamos orar agora. Vamos a orar ahora. Nós vamos orar. Vamos Levante orar. suas mãos. Levanta. Eu creio que haverá curas aqui. Yo creo que habrá sanidad aquí. Haverá milagres agora. Habrá milagros ahora. Mas eu creio também Pero también creo que o Senhor está olhando para o seu coração. que el Señor está viendo a tu corazón. Os olhos do Senhor passam por toda a Los terra. ojos del Señor pasan por toda la tierra. E muitos de vocês Y muchos de ustedes serão visitados pelo Espírito serán Santo tocados, visitados por el Espíritu Santo ahora. agora. Revestidos pelo Espírito Revestidos por el Espíritu Santo. Possuídos pelo Espírito. Poseídos por el Espíritu Santo. Eu creio na presença de Deus neste Yo creo en la presencia de Dios en este lugar. E a presença de Deus Y la presencia de Dios neste lugar en este lugar restaura a tua vida. restaura tu vida. O Espírito de vida El Espíritu de vida manifesta agora. se manifiesta ahora. Toca no teu corpo agora. Toca en tu cuerpo ahora Traz a saúde de y Jesus trae la salud de Jesús para a sua vida. para su vida. Vamos continuar orando. Levante suas Vamos a seguir orando. Levanta tus manos. Espírito Santo de Deus, Espíritu Santo de Dios, nós queremos nesta manhã queremos en esta mañana pedir que o Senhor pedir que usted faça algo novo, haga algo nuevo, algo que este povo nunca experimentou. algo que estos hermanos nunca han experimentado. Pai, quebranta corações, Quebranta los corazones, traz a tua cura. trae tu sanidad. Pai, tira toda religiosidade. Papá, quita toda religiosidad. Coloca, Pai, Coloca, papá, coração quebrantado, un corazón quebrantado, coração pronto, un corazón que está listo, coração disposto, un corazón dispuesto a a fazer hacer aquilo que o Senhor quer. lo que tú quieres. Pai, em nome de Jesus, Papá, en el nombre de Jesús, nós declaramos declaramos que a igreja de Arica que la iglesia de Arica não será mais a mesma. no será más la misma. O Senhor já tem feito grandes Usted coisas, ya ha hecho grandes cosas, mas o Senhor fará muito pero mais, harás aún más, porque o Senhor é o Deus do impossível. porque tú eres el Dios del O imposible. Senhor não tem limite. Tú no tienes límites. E esta cidade Y esta ciudad saberá esta ciudad sabrá que há uma igreja que hay una iglesia relevante que te conhece, que te conoce, que te adora, que te sirve, que faz diferença y que hace la diferencia toda a sociedade. en toda la sociedad. Pai, agora nós pedimos, Padre, te pedimos que o teu ahora Espírito que tu Santo Espíritu Santo se derrame sea derramado sobre este povo. sobre esta gente. Pai, derrama sobre Padre, en cada el nombre de vida Jesús, derrama sobre cada vida que te está buscando, Pai, na medida da sede de cada um, conforme a la sed de cada uno. que o Senhor se derrame, Que te derrames, que haja agora, que Pai, haya ahora, papá, un derramar, antes, un derramar, que o teu Espírito que tu Santo Espíritu Santo se manifieste en este lugar, na vida dos teus en la vida de tus hijos. Agora, Pai, nós oramos Ahora, papá, para que oramos o Senhor opere cura, para que hagas sanidades, cura física. papá, sanidad física Alguém, Pai, que está precisando de uma cura física, en aquellos que necesitan una cura física, que sean curados ahora, curado da coluna. curado en la columna. Oh, Pai, nos lembramos Oh, papá, agora levantamos daquele um clamor. irmão que nos trouxe. Señor, del hermano que nos trajo, Pai, toca na vida dele Señor, agora. toca su vida ahora. Toca
Toca agora, papá, com cura. Pai, a sua coluna. Cura, Senhor, sua coluna. Todas as suas vértebras. Cura todas suas vértebras. Faz agora, Pai. Haz ahora. Cura para dor de cabeça. Sana todo dolor de cabeza. Toda Toda jaqueca sal ahora. En el nombre de Jesús. Declaramos, Pai, Declaramos, papá, toda diabetes. que toda diabetes. Declaramos, Pai, Declaramos, papá, toda enfermidade toda de estômago. enfermedad en el estómago. Sai agora. Salga ahora. Declaramos, Declaramos, Pai, papá, estômagos saudáveis. que el estómagos saludables. Declaramos, Pai, Declaramos em en el nombre de Jesus. Jesús. Todos aqueles, Todos Pai, aquellos, papá, que tenham problemas com vícios, que tienen problema con adicción, são tentados na área dos vícios, que son tentados en el área de las sejam adicciones, libertos agora, que sean libres em ahora. nome de Jesus. Libéralos ahora en el Porque nombre o de Espírito Jesús. Santo que está aqui neste Porque el Espíritu lugar, Santo que está en este lugar, o Espírito que liberta, el Espíritu que o libera, Espírito que cura, el Espíritu que o sana, Espírito Santo que enche, el Espíritu Santo que o llena, Espírito Santo que batiza, el Espíritu Santo que bautiza. o fogo do teu Espírito Que el fuego Santo de tu Espíritu queme Santo em cada queme en cada corazón. Nós oramos, Oramos, Pai, papá, para que cada igreja para que cada iglesia aquí representada possa sentir pueda sentir teu poder tu poder e saiam daqui y que salgan de aquí incendiados encendidos por esta presença. por esa presencia. Nós oramos. Oramos em nome de en el Jesus. nombre de Jesús. Aleluia. Aleluya, Aleluia. aleluya, aleluya.